E aí, pessoal, vamos dar seguimento? Vamos lá, turma. Vamos dar seguimento a nossas atividades na disciplina de escultura. Então, como eu havia dito no início, falei para vocês quando a gente começou com incisivo. Aí eu falei assim, olha, quando vocês chegarem no molar, vai ser fácil molar. E olha só, a aula é fácil. Se vocês tiveram a oportunidade de esculpir um pré-molar ou estudar anatomia de pré-molar, vocês vão ver que essa anatomia do molar, ela se torna um pouco mais fácil de fazer. Por quê? Você já tem experiência, já ganharam mão e alguns nomes, alguns pontos anatômicos já passam a não ser mais novidades para vocês. Já começam a ficar impregnado, marcado na cabeça, entendeu? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de molares. Antes da gente começar com molares, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir a aula de pré, mas mesmo os que tiveram a oportunidade, vamos fazer uma pequena revisão do pré-molar. Deixa eu tocar essa ponteira aqui, toda vez eu coloco ela, isso aqui é melhor. Vamos fazer uma revisão um pouquinho de pré-molar. Então esse aqui é o nosso pré-molar, foi o assunto da nossa aula anterior, né? E a gente identifica duas cúspides, né? A cúspide maior, né? Tanto mais alta como tem um volume maior, cúspide vestibular, e a cúspide palatina. Lembrando que esse é um pré-molar superior, primeiro pré-molar superior, tá bom? E todo pré-molar, ele possui vertentes lisas ou externas, né? Vertentes internas ou triturantes. Então, é muito simples o entendimento dessas vertentes: face mesial, face distal, cúspide, vestibular. Isso é fácil de identificar. Isso a gente fornece para vocês. Então, as provas, quando nós estamos nas atividades normais, ela vem assim. Essa é uma imagem típica de prova. E eu jogo essa seta aí. E você tem que dar um nome para essa seta. Existe uma estrutura anatômica que corresponde a esta vertente aqui. Então, vamos dar nome para essa seta aqui. Como seria o nome que vocês teriam que responder? Ou como será o nome que vocês deverão responder nas nossas atividades online? É uma vertente interna ou triturante da cúspide vestibular, ou seja, uma vertente interna ou triturante distal da cúspide vestibular do primeiro pré-molar superior. Né? Tranquilo? Você não precisa decorar. Lógico que se eu falar assim, vertente triturante distal da cúspide vestibular do primeiro pré-molar superior, cara, fica uma viagem, um nome gigantesco, né? Mas só que tem pontos anatômicos que você já sabe. Por exemplo, você não sabe que aqui é o lado de distal, então aqui é distal. Aqui não é a cúspide vestibular. Esse aqui não é o primeiro pré-molar superior. Então o que você tem que decorar? Que aqui é uma vertente triturante. Acabou. Vertente triturante distal da cúspide vestibular do primeiro pré-molar superior. Estão entendendo? Então olha lá. Vamos dar nome para essa outra vertente? Então, mesma coisa. Primeiro pré-molar superior, eu já sei, né? Eu já sei que é mesial. São informações que estão contidas nesse slide. Você não precisa decorar. Está contido aí. Você tem que entender que essa é uma vertente interna ou externa. Externa, né? Ou pode ser chamada de lisa também. Então, vertente lisa mesial da cúspide palatina do primeiro pré-molar superior. Estão entendendo como é? Então, é super simples. Agora, eu preciso que você tenha conhecimento anatômico básico. O que é esse roxinho aqui? O que seria essa estrutura anatômica aqui? É uma crista marginal, não? Crista marginal mesial do primeiro pré-molar superior. Fóssula distal do primeiro pré-molar superior. Estão entendendo? Que é só uma questão de organizar as ideias. Organizou a ideia, você consegue determinar os pontos anatômicos. Tudo bem? Então, em virtude desta flash revisão, vamos ver um pouquinho de molar inferior. Vou dividir essa aula em molar inferior e numa outra seguinte a gente vê molar superior, tá bom?
É um pouquinho diferente. São dois dentes extremamente importantes que todo dentista tem que conhecer. É o dente clássico, primeiro molar inferior. Por quê? Porque eu digo que é clássico? Porque é um dente que todos temos a oportunidade de identificar. Porque é um dente que possui 5 cúspides. E é um dente tão simples, depois que você conhece a anatomia dele, que você olha para esse dente aqui e você diz com toda certeza que é o dente 36. Eras, como é que eu consigo saber que esse aqui é o dente 36? Eu consigo saber que todo molar inferior possui 3 cúspides vestibulares. Uma cúspide vestibular, outra e outra. Vocês conseguem visualizar que nessa região aqui possuímos 3 cúspides vestibulares e dessas 3 cúspides vestibulares existe uma que é maior. Das 3 que estão nessa região, vocês conseguem identificar daí qual é a que é maior? É visível que é essa aqui, né, pessoal? Então, a cúspide mesiovestibular é a maior. Se essa aqui é a minha cúspide maior, ela é a mesiovestibular. Sendo a mesiovestibular, esse dente aqui é o meu dente número 36. Esse outro dentinho aqui, a gente consegue verificar, vocês conseguem verificar daí que essa região aqui é a região vestibular. Eu não precisava nem ter colocado a letra V aqui. É visível que possui uma cúspide, 2 e 3. Não é visível? Tem sulcos que dividem, olha. A gente consegue ver que não é uma linha reta aqui, tem uma projeção dessa cúspide aqui, que a gente já vai conhecer o nome dela. Então, esse dente aqui seria que dente na boca do meu paciente? 46. Todos conseguiram identificar? Quem não conseguiu identificar é o mesmo princípio que este aqui. Mesiovestibular, dente 36. Mésio, tem até o Mzinho aqui de cola, olha. Mesiovestibular, 46, tá bom? Pontos importantes. O nosso molar inferior ele é mais alongado no sentido mesiodistal. Então, podemos dizer que é como se fosse um grande retângulo aqui, Ele é mais alongado no sentido mesiodistal do que no sentido vestíbulo lingual. Então, é como se fosse um retângulo. Vamos gravar dessa forma, tudo bom? É o maior dente que nós temos na nossa boca. Face vestibular é uma forma de trapézio, ou seja, a distância mesio-distal na superfície oclusal é maior que a distância mesio-distal na superfície do colo, né, pessoal? Vocês conseguem ver? Esse dente aqui é nítido que essa aqui é a minha cúspide maior, não é? Vocês conseguem verificar aí? Se essa aqui é a cúspide maior, esse aqui é a minha cúspide mesiovestibular. Logo, que número é esse dente? Que número é esse dente? 46. Todos conseguem visualizar? Caso não consiga visualizar, relaxa. Tem até o final da aula para a gente conseguir matar esses pontos, esses detalhes. Mesma coisa esse dente aqui. Cúspide maior, essa cúspide aqui é a mesiovestibular. Se esse dente aqui é a mesial desse lado, que dente é esse? Esse aqui é o dente 36. Tranquilo? Vamos dar seguimento. Então, o molar inferior também possui 3 lóbulos de desenvolvimento. Um lóbulo mesial, que dá o nome de cúspide mesial. Um lóbulo distal, que dá o nome de cúspide distal. E uma estrutura intermediária. Nem está na mesial, nem está na distal. E a gente chama de mediano, tá bom? Então, vai dar uma cúspide futura chamada cúspide mediana. Todos esses são divididos por sulcos, olha. Então nós temos sulcos, olha aqui um dente de escultura, ó. Estão vendo aqui? Consegue ver que tem um sulco aqui e um outro aqui, dividindo a cúspide. Como é o nome dessa cúspide aqui? Cúspide mesiovestibular. Se essa é a cúspide mesiovestibular, portanto esse dente é o dente 46, tá bom?
Vamos lá, vamos lá. E além disso, tem uma depressão, olha, uma fossa triangular, uma fóssula triangular, é uma região de depressão anatômica, tá bom? Face lingual também possui um formato trapezoidal, mesmo esquema da face vestibular, formato de trapézio, tá bom? Faces proximais, olha, aqui é uma face proximal. Vamos supor que aqui você esteja olhando a face mesial. A gente consegue depois de verificar, pessoal, que se essa daqui é um corte na face mesial, essa aqui é a minha região vestibular. Olha onde é a bossa do meu molar inferior, tudo bem? Face mais convexa, que é a vestibular, ou seja, ela é mais curvada que a vestibular e assim ainda possui um sulco na lingual. O mesmo sulco que temos na vestibular, na cúspide, entre a cúspide mesial e mediana, nós temos aqui entre a cúspide distal e a cúspide mesial do molar inferior. Oclusal, formato trapezoidal. A distância mesiodistal é maior do que a vestibulolingual, isso aqui já foi dada, forma um retângulo, né, pessoal? Possui 5 cúspides, então aqui eu tenho uma cúspide chamada mesiovestibular, uma cúspide chamada mediana, uma cúspide disto-vestibular, porque eu sei que é a disto e essa aqui é a mésio, porque a mesiovestibular é maior. Uma cúspide mesiolingual e uma disto-lingual. Foto de um dente de escultura que vocês terão plena capacidade de realizar. Não é difícil. Vocês vão receber o roteiro, vão receber um vídeo. Vocês têm a oportunidade de voltar ao vídeo, ver novamente. O vídeo vai ficar disponibilizado na plataforma o tempo suficiente para a realização da atividade, tá bom? Então prestem bastante atenção. Não é difícil. Ponham na cabeça de vocês que não é difícil. Mais uma outra foto para a gente começar a tentar visualizar todos esses pontos anatômicos, tá bom? Cúspide mesiovestibular, cúspide mediana, cúspide disto-vestibular, cúspide disto-lingual, mesiolingual. Aqui a gente vai chamar de crista marginal mesial, crista marginal distal. Agora comece a visualizar esse dente e vocês percebem que a região vestibular é mais curva, né, mais convexa, olha, ela não é, vou traçar aqui uma linha reta para vocês entenderem, ó. Vocês conseguem visualizar que não são 3 cúspides assim, ó, para vestibular. Não é reto aqui as 3 cúspides, ó. Ela vai fazendo essa curvatura aqui. Isso é super importante, voltar aqui, ó. Super importante no desenho, olha, no desenho que vocês vão realizar para fazerem a escultura, tá bom? Vamos lá para algumas novidades. Então, nós já vimos, voltando aqui, cúspide mesiovestibular, disto-vestibular, mediana, mesiolingual, disto-lingual. Tem uma linha que separa. Essa linha também tem nome. Então, vamos lá ver umas nomenclaturas de sulcos, de linhas que dividem as cúspides, tá? Primeiro, vamos começar com a mais importante, que é o sulco principal, ou também chamado sulco mesiodistal. Notem que ele não é uma reta. Vocês conseguem verificar que ele não é assim reto. E aí vem uma cúspide, 3 vestibulares e 2. O nosso dente não é assim, esse formato. Esse sulco principal não é reto. Então, eu preciso fazer essas curvaturas para que a minha cúspide mediana ultrapasse essa linha central. É como se eu fizesse assim, ó. A minha cúspide mediana, ela preencheria todo esse espaço aqui. Vocês conseguem entender? Aí a sua linha já não vem mais reta, ela sobe e depois desce, ó. Ela sobe, depois ela desce. Tudo bem? Sulco principal ou mesiodistal. Sulco ocluso vestíbulo mesial. Por que ocluso? Porque está localizado na face oclusal. Por que vestíbulo? Porque está paravestibular. Mesmo eu não colocando o nome desse aqui, qual o nome desse? É vestíbulo? É sulco ocluso vestíbulo? Não, né? Os vestibulares
estão para cá. Como nós temos dois, olha, não tem outro aqui, pessoal, então eu preciso dizer que é o mesial, está localizado mais para mesial do dente. Então, sulco ocluso, porque está no oclusal, vestíbulo, porque está na vestibular, e mesial, porque está na mesial. Esse outro aqui que eu ainda não coloquei, é um sulco ocluso? É, né? É vestíbulo? Também. Então é sulco ocluso vestíbulo distal. Tudo bem? Sulco ocluso, como não tem vestibular e lingual porque só é um, então o sulco ocluso lingual e sulco ocluso vestíbulo distal. Tudo bem? Sulco ocluso vestíbulo mesial, porque está para mesial, distal porque está para distal. Como na lingual só tem um, sulco ocluso lingual. Ocluso porque está na oclusal. Assim como tem na região oclusal, tem na região vestibular também. Tem na região vestibular mesial, tem na região vestibular distal. Não é mais ocluso, não está no oclusal. Isso está na face vestibular do dente. Então é um sulco mesovestibular. Ah, mas eu coloquei sulco vestíbulo mesial. Não tem problema. Ah, nesse aqui eu coloquei que era sulco mesial ocluso vestibular. Não tem problema, tá? A ordem certinha como está escrito aqui, não tem problema você alternar. Você tem que colocar que é ocluso. Se você colocar assim, sulco vestíbulo mesial, tá certo? Não, porque o sulco vestíbulo mesial é esse aqui. Faltou colocar que é ocluso. Então, primeira coisa, vocês verificaram que é na superfície oclusal, tem que levar o nome ocluso, tá? Tem algumas terminologias que tem que entrar na cabeça de alguma forma, senão você acaba confundindo. Sulco disto vestibular. As vertentes, de imediato, vocês vão perceber que tem mais, né? Por exemplo, olha lá. No pré-molar tinha vertente triturante vestibular, eram duas. Vertente triturante lingual, eram duas também, né? Olha lá, se lá tem duas cúspides, nós tínhamos 4 vertentes triturantes, né? 2 vestibulares. Se nós agora temos 5 cúspides, quantas vertentes triturantes vão ser, pessoal? Vão ser 10, não é não? 5 mesial e 5 distal. Então, vocês conseguem entender que no nosso molar não modifica muita coisa, mas eu tenho mais anatomia. Os nomes são muito parecidos, os sulcos, alguma coisa surgiu de novidade. Mas olha lá, a anatomia ela é muito parecida. Então, se eu quero, vou voltar aqui. Se eu quero dar nome para esta vertente triturante, eu vou botar aqui uma seta. Vamos lá, seta bem aqui, ó. Vamos todo mundo junto, devagar. Se essa seta tá aqui e eu quero que você dê o nome desta vertente, tá pro lado oclusal, né? É uma vertente triturante. Mesial, por quê? Essa aqui não é cúspide maior, eu nem precisava colocar isso aqui, pessoal. Eu precisava colocar que era lingual, que era vestibular. Olha, é nítido que tem 3 cúspides aqui, que essa cúspide aqui é maior, então é a mesovestibular, mas tá aí os nomes para lembrar. Então vamos lá. Vertente triturante mesial da cúspide mesiolingual do primeiro molar inferior esquerdo. Tem que colocar que é esquerdo? Não, você não tem que colocar. Você tem que entender que esse dente aqui é o dente 36. Vocês estão entendendo a necessidade que a gente vai passando a ter? A gente precisa entender que este dente aqui é o 36. E eu preciso saber que ele é o primeiro molar inferior esquerdo. Isso vai entrando de uma maneira que daqui a algum tempo vocês não precisam mais tentar decorar, entendeu? Não queiram decorar. O decorar na anatomia, ele não é legal, porque ele te gera resultados não tão satisfatórios. Por quê? Você precisa entender. Vamos para outra questão aqui. Vou colocar uma mais difícil. Vamos lá. Bem aqui, ó. Quero o nome desse dito cujo aqui. Vamos todo mundo devagar? Que vertente é essa? Vertente triturante. Mesial ou distal? Distal. Da cúspide mediana do primeiro molar inferior esquerdo. Vocês estão entendendo? Eu não sei que isso aqui é a cúspide mediana. Eu não sei que é o primeiro molar inferior esquerdo, ou deveria saber que é o primeiro molar inferior esquerdo. Tem algumas, vocês já vão escrevendo, entendeu? Já escreve aqui. Olha, isso aqui vai por parte. É vertente triturante, beleza.
Mesial ou distal? Distal. Da cúspide. Qual é a cúspide? Tem que dizer, porque, ó, mas se eu colocar na prova só isso aqui, ó. Vertente triturante distal do primeiro molar inferior, tá certo? Não, olha quantas vertentes triturantes tem. 1, 2, 3, 4, 5. Você colocou só vertente triturante distal. Nós temos 5 opções. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que dizer vertente triturante distal da cúspide mediana. Pronto, acabou. Você já sabe que é essa daqui. Tudo bem? Então, as nossas medidas do nosso molar inferior, ó, mesmo esqueminha, altura máxima da coroa, distância MD máxima, 11 milímetros, aí tem aquele nosso mais um, distância VL máxima, 10,5, tem aquele mais um, vocês conseguem visualizar? Agora a gente vai para a nossa escultura. Lembre que esse aqui é o nosso corte do bloco, tá bom? Vamos lá. Alguns pontos anatômicos a gente vai tentar falar novamente aqui, mas vou tentar dar uma atenção maior à escultura. Não é novidade que eu falo para vocês do capricho que vocês têm que ter com o bloco, tá bom? O corte de vocês, a maneira que vocês cortam, isso é muito importante, pessoal. Preservem novamente a mese vestibular do dente e a gente vai precisar fazer o nosso molar inferior. Com esse corte de bloco aí, que dente é esse que eu estou fazendo? Eu não vou falar o número do dente, vou falar mais lá para frente, que é para vocês tentarem identificar qual é o dente que eu estou fazendo, tá bom? Vamos fazendo as marcações. Olha lá, tem uma novidade aqui, né? Que face é essa aqui? Mesial. Opa, então é a primeira vez que a gente começa a cortar pela mesial. O desenho tá no roteiro de vocês, então o desenho, sigam o roteiro, mas eu preciso fazer 2 sequências de cúspide, né? Uma cúspide lingual e uma cúspide vestibular. Percebam que a gente dá um volume maior para nossas cúspides vestibulares. Olha, o sulco central, o volume que é dado para vestibular é um pouco maior que é dado para lingual. E eu vou cortar. Posicione bem, corte de maneira limpa, vão cortando novamente aos poucos. Vocês vão ver, pessoal, que o corte do bloco do molar é muito pouco. A gente corta muito pouco. E isso facilita porque no decorrer da escultura, praticamente o dente, quando você corta, já nasceu, praticamente só arredondar. Mas precisa ser cortes bem precisos, desenhos bem feitos, está entendendo? Capricho. Quem tem oportunidade de esculpir, porque está com material disponível, novamente, quiser mandar foto, perguntar, pessoal, vocês todos sabem o nosso Instagram, a representante de turma tem o nosso WhatsApp, bem tranquilo. Esse apoio que a gente dá para vocês, mesmo não estando presente nas AMAs, podem sempre contar com a gente. Vamos lá dando seguimento aos cortes, então tentem cortar de maneira sutil para que não haja quebra de bloco. Se bem que esse bloco na região do molar ele é mais fácil de você não danificar, né? O volume é maior. E aí fica mais fácil de não ficar quebrando. Mas mantenho sempre uma organização, um ponto mais importante. Vocês vão fazer uma canaleta central, né? Em forma de V, né? Que é onde vai nascer depois o nosso sulco principal, a divisão da vestibular e da lingual. Então é importante que esse sulco divida também. Vocês conseguem verificar que o volume que eu dei para vestibular é maior do que o volume da lingual? Isso é super importante, porque as nossas maiores cúspides são as vestibulares. Então, se você divide isso bem no meio, o teu molar não vai ficar com uma divisão anatômica correta. As mesmas linhas que a gente faz na mesial, agora sim, vamos para vestibular. Então, o passo seguinte é o da vestibular. Inverte um pouquinho no molar, tá? Lembra bem desse detalhe. É só seguir o roteiro. Os roteiros todos são enviados nas aulas da plataforma. Então, eles ficam lá disponíveis o tempo que for necessário. No final, eu falo um pouquinho com vocês sobre as atividades, principalmente no Kahoot, tá bom? Super importante, pessoal. Eu preciso ter essa resposta de vocês. Bora fazer o desenho das 3 cúspides, lembrando que a mese vestibular é maior,
Então eu preciso dar um espaço maior para ela, preciso desenhar, preciso saber que a minha disto vestibular, ela é muito pequena e ela não fica na vestibular. Lembra que aquele formato de C que tinha na vestibular? A cúspide disto vestibular, ela é mais para distal do dente. Então vamos cortando de maneira que ela consiga ir para distal. Vocês sempre lembram, né? Quem teve a oportunidade de assistir às aulas presenciais comigo, lembra que eu sempre faço algumas marcações que é para a gente não confundir. Então, o que é essa marcação central aí? Ela foi feita para você não ultrapassar. Não corte aqui a face lingual. Você termina nela. Você vai fazer as marcas. Ah, mas essa cúspide aqui não é... Relaxa. Vamos fazer primeiro os cortes iniciais. Quando nós estivermos fazendo as vertentes triturantes, aí a gente projeta a cúspide mediana passando a linha do sulco central, tá bom? Agora faça os cortes de acordo com o roteiro mesmo. Não se preocupe que vai ter espaço suficiente para a gente fazer as 3 cúspides vestibulares e as 2 linguais. Mesmo eu deixando agora o meu sulco principal, digamos assim, reto, e eu sei que ele não é reto, mas futuramente, quando tivermos com o uso do Hollenbeck, aí sim nós ultrapassaremos essa linha média na cúspide mediana, dando essa projeção dela em direção à lingual. Então vamos fazer esses cortes com o estilete, tentando dar o melhor formato possível, dividindo em tamanhos iguais, para que não haja no final um efeito de confundimento. Minha cúspide mesovestibular é maior, então deixo para ela. Agora tem uma novidade, vou fazer o desenho da lingual. Por quê? Porque nesse meu molar, a face vestibular é diferente da face lingual. Estou marcando aí as duas linhas verticais, no mesmo sentido da vestibular, entendeu? Tentem sempre seguir o mesmo sentido das linhas, que é para poder ter um desenho reto, homogêneo, harmonioso. E vamos desenhar. Aí não são 2 cúspides, uma mésio vestibular e uma disto vestibular? Mesmo esquema. Desenho das 2 cúspides, você já consegue ver que os cortes já são bem micros. Então esse corte é correspondente às 2 cúspides da lingual. No corte da região oclusal, não se ultrapassa a linha do meio, aquela linha que foi feita lá no meio. Então ela serve como parâmetro de guia para vocês, para que a gente não perca essa medida, essa marcação. Os 2 cortes na cervical. E agora a gente vai cortar o oclusal. Corto na distal. Olha a linha lá, ainda está presente, então não corto ela. A gente vai fazer um corte na distal. Lembre que esse corte na distal não é tão grande, porque se você fizer um corte muito grande, o que vai acontecer? Você vai cortar a crista marginal distal, tanto a distal quanto a mesial. Então são cortes pequenos, tá bom? E os 2 cortes no meio, fazendo esse V, sem ultrapassar também essa linha central, essa marcação central aqui. Faz a letra V e tá aí. Tá pronto? Então a gente vai fazer agora os cortes. Procurem sempre tentar deixar o mais limpo possível o seu desenho. Pronto. Deixa eu dar um foco, vai melhorar o foco já já, para vocês conseguirem visualizar. E agora nós vamos arredondar. Todos esses vincos que ficaram, esses encontros de faces, estão amolados, digamos assim, pontudos, a gente vai arredondar. Lembrem que aquele 1 milímetro que a gente deixou, a gente começa a perder agora. Então, nesse arredondamento, volto a falar, é um arredondamento no qual a gente remove uma quantidade grande de material ainda. Não é só para alisar com meia, com escova de dente. É um desgaste ainda bastante expressivo. Arredonda os 4 ângulos, os 4 encontros das faces, né? Mesial, vestibular. E você vai arredondar. Isso é só arredondeia a lateral, pessoal, tá? Olha o oclusal como tá. Tem nada feito ainda. Mas olha o arredondamento que eu fiz das faces. Olha a diferença que tem a vestibular da lingual. E agora a gente vai fazer a convergência. O mesmo esquema que a gente faz nos anteriores, nos pré-molares, porque o nosso dente, a face lingual, ela é menor que a face vestibular. Então é obrigado a gente dar essa convergência, tanto na mesial quanto na distal, tá bom?
Peço perdão, às vezes algumas horas foge um pouquinho do vídeo, mas já mostro novamente, tá? Pra gente ter essa noção exata. Faço as duas, essa redução de perímetro, né, que a gente fala, essa convergência da palatina, ou no caso aqui do molar inferior é da lingual. Faço essa redução do perímetro, dando essa convergência para a lingual, tanto na mesial quanto na distal, e aí eu ainda arredondo um pouquinho, que eu fiz esse corte, né, ficou alguns vincos, aí eu vou arredondar novamente. Faço esse arredondamento, e após isso a gente começa a ir para a nossa face oclusal. É muito normal que o aluno dê uma travada nesse momento, né, que agora uma parte importante, o aluno já põe na cabeça dele, eu não vou conseguir fazer essa face oclusal, até aí eu consigo. Calma, galera, lembrem que quem conseguiu, alguns alunos me mandaram fotos dos pré-molares, eu fiquei super feliz que conseguiram fazer. Então assim, mesma coisa, a gente vai ter que fazer, lembra que aqui a gente vai ter que dar duas vertente triturante mesial, vou estar falando distal, lembra que aqui é uma cúspide dígito vestibular, tá? Não vai cortar ela. Vertente triturante mesial agora e vertente triturante distal, mesial, distal, mesial, distal. Fica tipo uma pirâmide, tá vendo? Vertente triturante mesial. E agora eu vou para outra, Vamos fazer do molar aqui. Vertente triturante mesial. Vertente triturante distal. Tá? Vocês estão conseguindo ver que não é reto. É uma inclinação para mesial, uma inclinação para distal. Bem sutil, delicado. E aí vão nascendo. A gente tem que fazer isso em todos. Em todas as 5 cúspides. Com carinho. Se a gente faz com muita valendo na cúspide, principalmente na distal, aí já quebra, não dá mais. Então, tentem fazer primeiro ou a mésia vestibular ou a mediana, que são as maiores, que aí você vai ganhando confiança, tá bom? Vocês vão ver que é mais tranquilo, molar. Vocês não ponham na cabeça de vocês que é difícil, tá? Senão vai ser difícil demais. Ponham na cabeça de vocês que vocês vão conseguir. Todo aluno consegue fazer, tá bom? Lógico que uns conseguem fazer melhor, uns demoram mais a aprender. Faz parte de todo aprendizado. E é só fazendo as vertentes, pessoal. E vocês, agora sim, uma coisa muito importante, enquanto vocês começam, deixa eu tentar voltar aqui. Enquanto vocês começam a verificar o dente, eu quero que vocês comecem a visualizar os pontos anatômicos, tá? É muito importante que ao iniciar a escultura, a anatomia esteja na cabeça. O que é vertente triturante mesial, o que é distal, quantas cúspides são, qual é a maior, qual é a menor, entendeu? O desenho do dente vai saindo naturalmente, se você tiver com ele na cabeça. Se você passar por essa etapa sem ter os desenhos anatômicos dos dentes, fica um pouco difícil de você depois querer esculpir um bloco em cera sem ter esses pontos na sua cabeça. Fica muito complicado. O V, a fóssula na mesial, uma fóssula na distal, face mesial. Então, vocês viram que depois que a gente faz o arredondamento, faz as vertentes triturantes todas, o dente está finalizado. Super tranquilo, galera. Não vou dizer que é simples, porque não é simples, né? Mas é super tranquilo a execução do molar inferior. Muito tranquilo mesmo. Tenho plena certeza que todos vocês com essa videoaula, da forma que vocês têm a oportunidade de voltar ao vídeo, faz de novo, dá pause, vai beber um copo d'água, volta. E eu tenho certeza que dessa forma vocês conseguem esculpir molar inferior com eficiência. Tudo bem? Tranquilo, né? Eu queria dar um recado para vocês antes de eu começar aqui o molar superior. Qual era o meu recado que eu queria fazer com vocês? A gente vai precisar fazer avaliações, tá bom? Online, ou seja, a disciplina de escultura é uma disciplina muito prática mesmo. E como todo vídeo eu falo que isso é uma novidade, não é novidade para ninguém. A gente está tentando ao máximo trazer para vocês um conteúdo de qualidade. Espero que vocês estejam gostando da forma que está sendo, as atividades. Aí teve aluno que me perguntou se a prova ia ser na plataforma Kahoot.
eu acredito que nesse momento a Kahoot eu não vou utilizar para atividade de prova. O que eu preciso do Kahoot, pessoal? As atividades que eu passo no Kahoot são atividades que eu gostaria que todos vocês fizessem, sabe por quê? Porque o Kahoot é um aplicativo, não é porque ele é bonitinho, animado, não é nada disso. É porque ele me dá um feedback muito legal. E assim, foi muito bom essa situação, porque eu já tinha esse aplicativo há muito tempo, eu já tinha aulas prontas nele, não utilizava, porque o dinamismo nos demais, não sei, não dava para fazer. Eu já tentei fazer alguma turma, aí a internet não pegava, enfim. Só que agora, como eu coloquei em prática e muitos alunos gostaram, então assim, vai ser uma coisa que eu vou adotar. E assim, eu preciso muito que todos vocês façam as atividades, porque aquele aplicativo é muito bom para o professor, porque ele gera um relatório onde o aluno está acertando, onde o aluno está errando, ou seja, se eu sei que aquela questão que eu fiz, 70% da turma errou. Vocês estão entendendo? Então, poxa, olha onde está a deficiência dessa turma. A deficiência dessa turma está aqui. E eu vou lá e consigo corrigir antes da prova. Vocês estão entendendo? Então, eu consigo dar uma atenção. Olha, a turma está acertando bem pré-molar. Poxa, eles estão errando as vertentes. Poxa, na outra aula eu faço uma mini revisão. A gente tenta puxar um assunto. Vocês estão conseguindo ver a ideia, a intenção que é o aplicativo Kahoot? É tentar trazer essa proximidade do conhecimento que vocês estão adquirindo com o que nós estamos passando, e a gente consegue interagir e adequar. A intenção dele é ajudar. Lógico que eles geram o aplicativo, ele gera uma pontuação, gera uma colocação, mas assim, não se preocupe, eu não fiquei em primeiro, fulano de tal foi em primeiro. Não se preocupe com pontuação, se preocupe em si, com o rendimento de vocês, com a situação que vocês estão acertando, estão errando. Então, a atividade no Kahoot não fica a vida toda. Normalmente a gente pula um prazo de 4 dias, 5 dias, é essa média. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham essa visibilidade semanal. Não pode eu passar uma atividade, por exemplo, hoje, dia 13, e o aluno vai querer fazer ela no final do mês, dia 30. Isso não vai existir. Você vai assistir a aula. Eu quero assistir a aula só no final do mês. Olha, não aconselho, mas a aula vai ficar online, disponível na plataforma. A atividade, ela some do Kahoot, porque a atividade é algo que eu preciso ter esse acompanhamento de vocês. Qual é o interesse de eu passar uma atividade e só no final do mês você vai fazer? Qual é a intenção que eu tenho com isso? Eu quero saber que eu passei uma atividade do molar inferior e eu vou dar molar superior. Eu preciso saber quais foram os pontos que o aluno não conseguiu assimilar, para que no momento que eu dei o molar superior eu consiga trazer de volta esse assunto. Se eu for fazer lá no final, o que adianta, entendeu? Então eu preciso que todos vocês entrem na plataforma, façam as atividades, procurem fazer, porque elas não duram mais de 5 dias. Tem muito aluno que pede para a gente repetir, e eu falo sempre, não é o interesse da gente ficar fazendo atividade depois da outra aula. Eu preciso ter essa resposta de vocês. Peço, por favor, que todos vocês entrem na plataforma, baixem as aulas, façam as atividades. Vocês têm um prazo de 5 dias, eu sempre posto, eu mando para os representantes uma mensagem, eles postam no grupo, eu tenho certeza que eles postam no grupo, olha, o professor Edson Escultura mandou uma atividade. Todos vocês já sabem meu Instagram, mandem foto por lá. A gente ainda não tem uma real certeza de como vai ser essa avaliação da atividade de escultura, que é uma atividade muito prática, mas o que eu posso dar certeza para vocês que vai ter prova teórica, ou seja, vai ter prova de pontos anatômicos, isso eu dou certeza. Agora, se vai haver atividade prática na disciplina de escultura, eu preciso ter um posicionamento da instituição. Como está sendo essa situação praticamente semana após semana, semana após semana, talvez no nosso próximo vídeo, ou talvez nesse momento que você está assistindo, você já possa ter um posicionamento mais atualizado. Eu não sei que dia você vai assistir essa aula, então talvez você possa ter alguma resposta, que eu nesse momento, eu estou gravando essa aula dia 13 de abril, eu não sei que resposta você pode ter em relação a isso.
mas o que eu posso dizer para vocês com certeza é que a gente mantém atualizado vocês o mais rápido possível. Espero que vocês estejam gostando, gostaria muito do feedback de vocês, espero que vocês estejam gostando dessa metodologia da escultura, principalmente, da forma que a gente está passando, e quem pode mandar alguma mensagem para a gente de melhorias também, estamos aceitando, lógico que espero que atinja vocês. Tenho certeza que a aula em si acaba sendo melhor que nas AMAs, porque vocês conseguem ver novamente. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Obrigadão mesmo. Valeu.